Cara ou coroa? Após a vinheta, me diz aí se você ganhou ou se você perdeu. E deu cara. Você ganhou? Diz aí nos comentários. E deixa o seu like se você ganhou ou perdeu para dar uma força pro canal. Essa simples brincadeira de cara ou coroa nos serve para entender um conceito muito importante, que é o conceito de risco e retorno de qualquer investimento ou empreendimento. Vamos supor, por exemplo, que nós apostemos R$ 100. Qual a probabilidade de você ganhar? É óbvio que é 50%. Então pode ser que você saia com zero ou você saia com R$ 200. Então o retorno nesse caso seria um retorno de 100% se você conseguir dar a sorte de pegar o lado certo. Porém, o risco de você perder tudo é de 50%. Então, se nós colocássemos numa balança a relação entre risco e retorno de jogar a moeda, nós temos um retorno excelente, porém um risco demasiadamente alto. Assim como na moeda, nós podemos imaginar essa relação de risco e retorno em diversas atividades da vida. Por exemplo, imagine a seguinte ilustração. Alguém te dá o desafio. Você vai pular dessa altura numa piscina de apenas 30 centímetros de profundidade. Se você sobreviver, eu vou te dar R$ 1 milhão. Você aceitaria esse desafio? Muito provavelmente você não aceitaria. Por quê? Ainda que o retorno seja bastante relevante, bastante alto, afinal de contas, poucos de nós ganharíamos R$ 1 milhão em apenas uma atividade. Mas o risco é extremamente alto, porque você pode cair, morrer e aquele 1 milhão não vai te servir para nada. Por outro lado, imagine que alguém te ofereça, você vai pular de uma piscina comum e eu vou te dar R$ 1.000. Bem, é muito provável que se você souber nadar, você vai aceitar o desafio. Por quê? Bem, pular de uma altura dessa, quase impossível você morrer. E o retorno é razoável proporcional ao risco que você vai correr. Então isso ilustra muito bem a relação de risco e retorno. Na primeira ilustração, o risco era muito alto e o retorno também muito alto, mas não vale a pena porque o risco é tão alto que ele pode anular o retorno mesmo sendo muito bom. Já na segunda ilustração, embora o retorno seja menor, o risco é demasiado menor, então vale a pena você passar por isso, pois você sabe que é quase certo você ter esse retorno. Nesta imagem, nós temos a relação de risco e retorno. Nós podemos ver que quanto mais avançamos no lado de risco, mais nós vemos o retorno crescendo. Então é uma relação que nunca se separa. Quanto maior o risco, maior o retorno. É claro que as ressalvas que nós temos que fazer é que se o risco for demasiado alto, ele pode anular completamente o retorno. E se o risco for demasiado baixo, pode ser que não sirva para nada, você não consiga atingir nenhum retorno. Essa análise de risco e retorno nós fazemos a vida inteira, para todas as coisas. Nós fazemos ela quando vamos encontrar um emprego, se vale a pena, se tem muito risco de demissão. Nós fazemos isso ao entrar num relacionamento, se nós podemos confiar ou não naquela pessoa no longo prazo. Fazemos isso ao comprar um carro, um eletrodoméstico, enfim. Durante nossa vida toda, nós estamos fazendo uma análise de risco e retorno. Em geral, quando nós somos jovens, nós nos sentimos completamente impenetráveis, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Nós nos sentimos, na verdade, como um Superman. Mas à medida que nós vamos passando na vida e vamos ficando mais velho, a nossa aceitação de risco vai ficando cada vez menor. Por isso que os idosos são muito mais cautelosos e tomam muito menos riscos do que os idosos. Esta quantidade de risco que você está disposto a aceitar, na economia é chamada de apetite de risco ou perfil de investidor. Nós podemos ser um perfil moderado, que aceitamos médio risco, conservador, que praticamente quase não aceitamos risco, ou extremamente agressivos, que aceitamos bastante risco. Mas por que é importante saber isso? Bem, como nós falamos, qualquer investimento que você vai fazer, seja bolsa de valores, poupança ou mineração, existe um risco atrelado a esse investimento ou a esse empreendimento e um retorno que você deve esperar. Conforme já falamos em outros vídeos, a mineração ela tem um retorno muito bom e expressivo, de 3 a 10% ao mês. Mas e o que dizer do risco? Certamente a mineração apresenta mais risco do que um investimento qualquer ou comum, especialmente se comparado à renda fixa ou poupança, porque é uma coisa nova, é uma coisa que envolve riscos de equipamento, entre outras coisas, assim como também
investir, por exemplo, na bolsa de valores tende a ter um risco maior de que outras modalidades de investimento como poupança e renda fixa. Neste quadro que estamos vendo aí na tela, ele mostra bem aproximadamente, apenas em escala para a gente entender, a questão de investimentos e risco. Se nós vermos, cada vez que vai subindo um nível, o risco vai aumentando e também o seu retorno. Se nós vemos ações e compararmos com renda fixa, é de se esperar que no longo prazo as ações tenham um rendimento superior à renda fixa, mas, em compensação, o risco, a volatilidade e a exposição acaba sendo maior. Então, nessa escala, nós podemos colocar qualquer atividade. Talvez criptomoeda esteja acima de ações, com retorno expressivo, mas um risco ainda maior, assim como também mineração. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Que sempre antes de você fazer um investimento ou entrar em um empreendimento, seja montar uma empresa, seja investir em mineração, você deve fazer análise do seu apetite de risco. Você está disposto, pelo menos num período curto, correr o risco de perder dinheiro? Ou não, você quer só investir em coisas que é garantido que você não vai perder? Você entender esse apetite de risco e quanto você está disposto a se expor é fundamental para que você saiba quais investimentos você deve escolher. Por exemplo, na casa da mineração, estamos passando por um período agora de grande baixa na mineração. Se você fez uma boa análise de risco e estava disposto, teoricamente você deve estar tranquilo, porque é algo que você está disposto e preparado para enfrentar. Por outro lado, se você está desesperado, não sabe o que fazer, ou se você comprou uma ação de uma empresa e ela desabou e você está desesperado, isso significa que você talvez não tenha avaliado bem os riscos daquele empreendimento. Porque quanto maior o risco e quanto maior o retorno que você espera, maior é o risco que você vai enfrentar. Pense bem, se alguém te oferecer um investimento que é zero risco e rende um absurdo, será que isso existe? Muito provavelmente você está sendo vítima ou estão tentando te fazer de vítima de uma pirâmide ou golpe. Então lembre-se, não existe rentabilidade com zero risco. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um conceito um pouquinho complexo, mas que nós já entendemos, fazemos isso na vida. E se esse vídeo te ajudou, foi interessante, considere se inscrever no canal, deixar um like, pois assim você ajuda eu a divulgar o meu trabalho e crescer aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e continuemos todos juntos a quem sabe conseguir algum retorno legal nos investimentos.